Ô Nelson, e o Flamengo? O Flamengo está também uma boa sequência aí sem vencer no Campeonato Brasileiro, né? Perdeu o último jogo para o Bahia no Engenhão. A situação, o Flamengo estava lá no topo da tabela, deu uma despencada lá para a 5ª posição, está perdendo um pouco. É um confronto direto para o Flamengo voltar ali na briga, né? E o São Paulo, o Vasco, o Botafogo vem correndo por fora. O Flamengo é o time que menos perdeu, né, entre os 20 concorrentes do Campeonato Brasileiro, mas também empatou muito, né? O Campeonato Brasileiro, a sequência de empates acaba sendo uma ilusão. Você fala, eu estou sem perder há muito tempo, mas você não soma pontos e você vai ficando para trás, né? Acho que o Flamengo pecou com isso, e eu diria que o Flamengo é um time com o Ronaldinho Gaúcho e é um time sem o Ronaldinho Gaúcho. Muda muito o time sem o Ronaldinho Gaúcho. As partidas em que ele não joga, o Flamengo não consegue reeditar o bom futebol quando ele está em campo, e isso tem interferido bastante na campanha do Flamengo, né? O Ronaldinho ficou algumas partidas fora e com isso o Flamengo despencou. Eu acho que o jogo de amanhã ele deve ser pontuado como o jogo mais importante dessa trajetória do Flamengo para a recuperação, porque desde aquela derrota para o Atlético Goianiense, o Flamengo não tinha perdido no campeonato ainda, já devia ser a 17ª ou 18ª rodada. 17ª rodada, 17 rodadas sem perder. A partir daí o time, né, esmoreceu e não se encontrou mais. Então, acho que ficou 16 jogos invictos, foi perder na 17ª rodada para o Atlético Goianiense no Engenhão, de goleada, né, por 4-1. E no primeiro turno, o único empate do Corinthians naquela sequência maravilhosa de 10 jogos foi justamente com o Flamengo. O Corinthians tinha 10 vitórias e um empate de 1-1 no primeiro turno com o Flamengo. A gente tem imagens do Ronaldinho Gaúcho, ele disputou a seleção, pela seleção brasileira, o amistoso lá contra a Gana, voltou a ser chamado para a seleção, convocado pelo Mano Menezes. Ele vai atuar na partida de amanhã. A CBF, inclusive, o jogo estava marcado, em princípio, na tabela para hoje, né, dia 7 de setembro, a CBF, em função da convocação do Ronaldinho Gaúcho, do Ralf, adiou o jogo por um dia. Esses jogadores, o Ralf do Corinthians e o Ronaldinho Gaúcho do Flamengo, tiveram um dia a mais para retornar, para descansar, para se preparar para a partida. E a gente tem imagens do Ronaldinho, que participou bem do jogo, né, Alberto Helena, na segunda-feira. Foi bem. O Brasil venceu por 1-0. Foi aquilo todo e tal, mas foi bem. E acho que merece uma nova, como foi, né, novamente convocado. E espero que ele consiga realmente não recuperar aquela forma técnica e física dos tempos do Barcelona, que aquilo era um prodígio, era uma coisa maravilhosa, mas que pelo menos chegue um pouco além do que ele está apresentando, né? Qual é o peso do Ronaldinho para esse jogo de amanhã, Valdir Pérez? Olha, eu acho, por exemplo, que é um papel importante, porque o Flamengo, como o próprio Nelson disse, com o Ronaldinho é uma equipe, sem o Ronaldinho é outra diferente. Agora, é uma partida equilibrada. Por quê? Porque o momento do campeonato, 21ª rodada, você vai ver que a equipe aqui que começar a perder pontos, não conseguir fazer os 3 pontos, começa a se distanciar dos primeiros colocados e começa a ficar ruim, porque é uma fase importante do campeonato você se manter o mais próximo e ganhar mais pontos nesse momento, para dar uma tranquilidade para chegar à final do campeonato. Agora, é uma partida difícil. O Corinthians também é uma equipe, embora não tenha conseguido bons resultados, mas uma equipe que está brigando muito bem pelas primeiras colocações. Bem, você falou do Luxemburgo, né, Nelson? O Luxemburgo conhece muito bem o ambiente do Corinthians, essa situação de pressão. Você acha que ele, de alguma forma, pode tirar proveito disso também? Apesar de o Corinthians estar na frente com 40 pontos, o Flamengo em 5º lugar com 36? Ele tem cuidado dele, viu? E teve um negócio lá do fim de semana, né? Aquela notícia bizarra lá da pré-eleição do Flamengo, né? Que virou notícia. O Luxemburgo não gostou, aquela história do pum na pré-eleição, né? O que isso pode acarretar para o jogo de... eu acho que isso não tem nada a ver, não. Pelo que eu conheço, assim, eu sempre ouvi os jogadores falarem que o Luxemburgo é um treinador de vestiário, né? Muito mais do que ser um jogador ali da beira do campo, como é o Filipão, que fica o tempo inteiro falando, marcando jogadas, posição. O Luxemburgo é um treinador de vestiário. E o Valdir pode falar melhor disso, porque também já foi treinador e foi jogador. Tem treinador que vira o jogo no vestiário, no intervalo da partida. Faz o time jogar diferente, né? Eu acho que o Luxemburgo ele sabe se aproveitar muito bem dessas coisas que cercam o ambiente de um jogo para motivar os jogadores,